Fala, fiel. Cara, tá cada vez mais difícil fazer vídeo. Corinthians, né? O Corinthians consome muito a gente do mesmo jeito que sinto um amor gigantesco pelo clube, por tudo que eu lembro desde que eu sou corintiano, desde me entendo por gente. Mas é um momento muito difícil. A gente sempre lutou e sempre colocou na nossa história, talvez o maior marco da nossa história é a democracia. E o que aconteceu sábado no Parque São Jorge é vergonhoso, é contra tudo que eu acredito. E assim, esse cara tinha que ter saído a tapa do Parque São Jorge, pelo que ele tentou fazer. Vergonhoso. Mas vamos lá, vamos falar do jogo. Falei um pouco antes disso, porque eu acho que realmente isso interfere e tem ligação com o que também está acontecendo em campo. Além dessa parte dificílima política, o Corinthians vive um momento ruim dentro de campo. Dorival, mais um jogo sem tomar gol, mas novamente um jogo com quase nada de poderio ofensivo, de pressão, de chances criadas. O Corinthians é um time muito estático, muito parado e mal escalado. A princípio eu gostei da escalação, mas o posicionamento novamente para mim muito ruim. O aberto pela direita, o Hector, eu acho que eu achava até que ele é centroavante, né? Pelos jogos que eu via, até pouco tempo eu não sabia nem se ele era destro ou canhoto, porque não via a qualidade nele. Mas já que ele é o reserva do Yuri, que ele jogue lá no do Yuri, o Memphis por trás dele, alguma forma de o time jogar usando o que tem de melhor. Quem é o melhor jogador do Corinthians hoje? À disposição, o Memphis. O Garro voltando de lesão, o Yuri machucado. O Memphis é o melhor jogador. Cara, ele tem que jogar onde ele se sente bem. E não acho que é onde ele jogou é o lugar que ele se sente bem. Acho que ele é um cara para jogar entre linhas, perto dos atacantes, perto do atacante. E eu não tô vendo ele jogando dessa forma. Tô vendo ele enfiado no meio do zagueiro, saindo em alguns momentos ali para buscar a bola, mas com dificuldade. E acho que você tem que adaptar o seu estilo de treinador, né, no caso do Dorival, ao elenco que ele tem hoje à disposição. Talvez nessa janela agora do Mundial, na janela do meio do ano, o Corinthians contrate pontas tal, e daí beleza. Ele pensa em jogar da forma que ele acha melhor tal, mas para esse elenco do Corinthians, você tem que potencializar o que tem de melhor os seus jogadores que já estão aí no elenco hoje. E ele não tem feito isso. Ele não está conseguindo potencializar os jogadores, muito pelo contrário, muitos jogadores caíram de rendimento sob o comando do Dorival. E o jogo contra o Vitória foi mais um jogo muito ruim. Um jogo que desde o começo o Vitória já se posicionou bem atrás da linha da bola, com uma linha de 5, uma linha de 4 à frente e só um centroavante lá dando um pouquinho de calor, mas só quando o Corinthians passava do meio, né? O Vitória dava a bola para os zagueiros do Corinthians trabalhar e o Corinthians tocou muito de lado, tocou muito para trás, o Corinthians não foi agudo, o Corinthians não tem profundidade e tudo isso poderia mudar no primeiro lance, menos de um minuto. O Memphis acha um ótimo passe pro Thales, que na cara do gol, em vez de já dominar e já finalizar, quer carregar, perde a bola. E isso mudaria a postura do Vitória, que teria que tentar jogar. O Vitória tinha tomado gol em todos os jogos do campeonato. Esse gol não saiu, o Vitória continuou ali atrás, posicionado, e o Corinthians com muita dificuldade de entrar na defesa do Vitória. Teve pouquíssimas chances no primeiro tempo, mais uma bola ali que um cruzamento, o Hector finalizou, o goleiro deu rebote, o Memphis chutou, pegou na cabeça do goleiro, uma falta do Memphis de longe, um cruzamento que o Thales não conseguiu pôr o pé firme, o pé canhoto, mas um Corinthians com pouca aspiração, não conseguindo se impor contra o Vitória, e o Corinthians tem tido dificuldades mesmo de como criar jogadas ofensivas,
E assim, o que me incomoda é, se você tá com dificuldade na parte ofensiva, cara, marca a pressão. 45 mil pessoas na arena ontem. Pressiona o Vitória no campo de defesa, rouba a bola perto do gol. Nem isso o Corinthians consegue fazer. Fez pouquíssimas vezes e quando fez, o Vitória desperdiçou a bola. Hora errando o passe, hora saindo pela lateral e o Corinthians conseguindo atacar. Mas fez pouco isso. O Corinthians é pouco intenso. Pouquíssimo intenso, inclusive. E daí vira o primeiro tempo, 0-0. O Corinthians ali melhora, obviamente. Acho que é quase 70% de posse de bola. Mas machucando pouco o Vitória. Se tivesse acabado 0-0 como acabou, mas o goleiro do Vitória tivesse feito milagres, porra, mano. Eu não ia ficar cornetando, nem é muito a mim, eu odeio ficar cornetando. Mas não. Que defesa grandiosa fez o goleiro do Vitória. Não fez. O Corinthians no segundo tempo volta com o Garro. O time se torna mais ofensivo. O Garro consegue dar uma opção ali ofensiva, já jogando perto dos atacantes, né? Consegue até fazer algumas, não tabelas, mas algumas conexões ali com o Memphis. O Corinthians tem bola na trave do Thales, que o juiz até deu impedimento, mas era muito milimétrico. Ele já tinha visto que o cara tinha caído do Vitória, escorregou. Pô, equilibra o corpo, domina a bola, sabe? Faz a porra do gol. Teve a falta do Garro na trave e tal, mas o Corinthians não conseguiu exercer uma pressão muito grande contra o Vitória. E infelizmente deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. O Coronado nem entrou. Não que eu sinta a falta do Coronado, mas... porra, pelo menos é uma tentativa, um meia, alguém para conseguir fazer o Corinthians mais ofensivo. E essa é a minha maior crítica ao Dorival. O Corinthians empatava em casa contra o Vitória aos 35 do segundo tempo. Ele tira o Memphis, que, cara, não fazia um bom jogo, só que não dá para tirar o cara que pode decidir um jogo a qualquer momento, o jogo empatado em casa para colocar o Guinegão. E nada contra o menino, poderia inclusive colocar o Guinegão, mas no lugar do Maicon, no lugar do Bidon, por exemplo, e o Rian no lugar do Maicon, sei lá, mas fazer o Corinthians mais ofensivo. Tirou um atacante, o Memphis, e colocou um moleque da base, e tirou o Bidon e colocou o Rian. O Maicon fazia um jogo muito ruim, só tocando para trás novamente, né? Sendo um pouco objetivo, poucos passos para frente, pouco passe quebrando linha. Poderia ter tirado o Maicon e ter colocado o Coronado de segundo volante, ou ter tirado o Bidon e colocado o Coronado, ou já ir com o centroavante e colocar o Guinegão lá junto com o Memphis. Cara, achei que foi covarde. Se contentou em simplesmente falar que não tomou gol novamente, mais um jogo. Que legal, não tomou gol, mas dessa vez era o Vitória em casa. E o Corinthians não precisava não tomar gol. O Corinthians precisava vencer o Vitória. E como eu disse, deixou 2 pontos na Neoquímica Arena. A torcida vaiou bastante, gritou, não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão. E acho que também tá faltando os jogadores, mesmo com um desenho tático ruim, mesmo com um posicionamento ruim e até trocando jogadores de posição, eu acho que os jogadores também em campo eles podem se resolver, fazer algumas coisas diferentes. Então não consigo só culpar o treinador nesse caso. Óbvio que o Dorival não começa bem, os números nem são tão ruins, mas o Corinthians é um time chato de assistir, e a torcida protestou após o apito, né? Apoiou os 90 minutos, tentou muito empurrar o Corinthians para a vitória, mas já que não conseguiu, obviamente protestou e com razão. Um abraço, fiel, tamo junto, daqui 10 dias tem mais um joguinho, para depois o Corinthians ainda bem ter essa parada, porque é fundamental para resolver muitas das coisas políticas e, se possível, trazer alguns reforços para deixar esse elenco, que na minha opinião não é ruim, mas é desequilibrado. Um abraço, tamo junto, vai Corinthians!